Estamos de volta. Bom dia a todos, um bom domingo, que Deus abençoe você, sua família, seus sonhos, seus projetos, rica e abundantemente. Amém. Já segundo domingo de junho, e vamos continuar com os demais, sempre transmitindo os nossos encontros, ainda sem a presença dos nossos amados irmãos. Vamos continuar online. Eu espero que estas reflexões tenham sido usadas para abençoar a sua vida, enfim, dar um pouco de ânimo, de encorajamento neste tempo que nós estamos vivendo. Quero agradecer a todos os membros da nossa amada Igreja de Nova Vida. Muitos estão manifestando aí, estamos com saudades, queremos retornar, vamos aguardar a posição aí, os protocolos do governo para a gente poder voltar com toda a segurança. Mas eu quero agradecer a todos que têm lembrado da igreja. Eu sempre cito um provérbio aqui dizendo: longe dos olhos, parece longe do coração. Mas, na verdade, muitos estão conscientes de que a igreja não fechou, não parou de funcionar, as despesas continuam. E nós, amanhã, ou depois de amanhã, que dia que é dia 16, 14, 15, 16, terça-feira, nós estaremos aí com o nosso compromisso do pulmão. Então, é um trabalho, ajude a sua igreja a respirar. Eu espero que você possa participar conosco e lembrando-se também deste envelopezinho branco aqui, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, e versículos 9 e 10. Não são palavras minhas, são palavras de Deus, que ainda hoje têm peso, ainda hoje elas são verdade para todos nós. Então, muito obrigado para vocês que têm participado e que vocês continuem com esta fidelidade ao Senhor. Lembrando que hoje à noite nós teremos mais um encontro, às 19 horas, estaremos pregando a palavra de Deus, e a minha sugestão, inclusive já mencionei isso, é que você assista o culto no horário, porque cria-se um hábito, e a gente não vai percebendo, de assistir depois, participar depois. Então, quando a igreja voltar, isso aí pode estar contaminando o nosso coração, e fazer com que nós não respondamos: não, vou assistir depois. Não, mas o culto é ao vivo, quarta-feira, domingo de manhã, domingo de noite. Então, procure, não, é domingo de manhã, vou parar tudo e vou ouvir a palavra do meu Deus. Infelizmente, hoje eu digo infelizmente porque faz uma falta muito grande, nós não temos música, estamos só com a mensagem. Mas em breve o nosso grupo vai voltar e juntos nós estaremos servindo a Deus. Amém, queridos? Tranquilos? Então vamos agora à mensagem, à palavra de Deus. Eu vou ler apenas um versículo de uma narrativa que é uma parábola de Jesus, mas eu vou ler apenas um versículo e vamos conversar a respeito destes caminhos. Eu intitulei: há caminhos que nós não podemos evitar. Há caminhos que não se pode evitar. Eu vou ler o versículo 30 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, que diz assim: em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Que Deus abençoe esta leitura, a nossa reflexão. Que Deus encha o nosso coração de paz, de tranquilidade, de certeza, para que nós não nos desviemos, mesmo tendo diante de nós um caminho tortuoso, um caminho difícil, um caminho, como disse Drummond, com pedras, né? Há uma pedra no caminho e, infelizmente, a gente tem que continuar, não vamos parar.
Eu não sei se você percebeu que nós não estamos convivendo apenas com uma pandemia. Não estamos vivendo, não é apenas a Covid-19 que tem mexido, atrapalhado, conturbado a vida de todos, não só nossa, mas de muitos outros países. Estamos vivendo uma série de pandemias. A pandemia, eu diria, dos desvios de recursos públicos. É uma vergonha. É impressionante o que está acontecendo em vários estados. Isso é uma pandemia, está sendo disseminado este processo, esta forma de agir, que tem atrapalhado muitas vezes até o combate à própria pandemia da Covid. E eu diria, nós temos também a pandemia da crise política, que eu não vou entrar em detalhes. A pandemia da segregação racial está aí nas mídias. E ainda temos que suportar a pandemia da violência, que está aumentando em muitos setores e até mesmo dentro dos nossos lares. Falar sobre violência, a gente tem que lembrar desta loucura, os protestos que estão ainda acontecendo nos Estados Unidos com a morte deste homem George Floyd, né? Continua mobilizando ainda centenas e milhares de pessoas. E além da morte estúpida do menino lá, o João Pedro, baleado dentro da sua casa, né? Então, a lista não tem fim. Certamente, querido, estas barbáries, elas, infelizmente, vão continuar. Para qualquer lado que você olhar, para qualquer lado, você vai se deparar com a presença deste mal, desta violência. Como eu disse, dentro das casas, nas relações, até entre noivos, namorados, estamos vendo aí uma modelo que foi morta, ou dizem que ela se matou, enfim, dentro das escolas, sim, dentro das escolas, ainda continuam as mesmas atitudes hostis, violentas de jovens, enfim. A verdade é que o mundo não oferece caminhos fáceis. Você tem que concordar comigo. O mundo não nos oferece um caminho aplainado, uma estrada florida, um caminho de segurança. Não. Tente você andar em qualquer avenida da cidade aqui de São Paulo ou na sua cidade à noite sozinho. Tente. O mundo não nos oferece segurança. Não há como, queridos, nos desviar de situações que muitas vezes nos machucam, tanto por dentro quanto por fora. Não há como desviar. Dito isso, a gente olha para este texto de Lucas capítulo 10. Ao dialogar com um perito da lei, porque assim começa esta parábola, Jesus aproveitou para, através dela, mostrar, eu diria, fatos que aconteciam normalmente na vida de todos lá daquela época e que ainda hoje acontecem no nosso dia a dia. Jesus então trouxe à luz uma verdade real, um fato concreto que todos na época conheciam. Ele mostrou, por exemplo, a situação caótica, desesperante, e eu diria até incontrolável do mundo que ele estava pisando e aquelas pessoas estavam ali vivendo. Ele descreveu um momento assim complicadíssimo, e eu diria que também afeta o nosso próprio mundo. Ele relatou também, eu diria, um espírito de desinteresse, de descompromisso, de alienação da maioria das pessoas que carregavam e que hoje ainda carregam o rótulo de religiosos. Enfatizou como o homem, seja ele de que grupo for, deve se comportar. Como nós devemos nos comportar diante das necessidades do nosso próximo.
Em resumo, foi isso que ele ensinou nesta parábola, quando um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus aproveita esta pergunta e traz para nós um ensino muito importante. Eu gostaria de analisar com você 3 verdades, essas 3 verdades que eu pontuei. Em primeiro lugar, como eu disse, Jesus mostrou a possibilidade de sermos atingidos pela desarmonia do mundo em que vivemos. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Eu posso aproveitar este texto, esta frase, e dizer, eu posso decodificá-la, afirmando: um homem descia de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou descia da igreja para a sua casa, ou vice-versa, da sua casa para a igreja, ou ainda, descia da sala para a cozinha. Uma estrada muito curta e mais complicada. Não foi assim que o apresentador Gugu Liberato morreu dentro de casa? Não estava na estrada, não foi um acidente de carro, não foi um assalto, dentro de casa. Uma estradazinha pequena que cobrou dele a própria vida. Em outras palavras, em nossos deslocamentos, estamos sempre expostos, sempre, a enfrentar situações difíceis e muitas vezes dolorosas que afligem a nossa vida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Nestes nossos deslocamentos. E eu ainda acrescentaria que estes deslocamentos, isso é muito importante, não estão limitados, queridos, apenas a um deslocamento físico. Não, não. Estas estradas que temos diante de nós e que somos obrigados a caminhar por elas, podem ser estradas não visíveis, não físicas, não geográficas. Quantas vezes somos levados a caminhar por uma estrada chamada de doença incurável, passando por todos estes processos de quimioterapia, enfim, dessas práticas que de uma certa forma violentam o corpo, né? Fazer essas terapias é terrível, é uma estrada. Quantas vezes os nossos pés são plantados numa estrada chamada desemprego? Nós estamos convivendo com milhões de brasileiros desempregados. Estão caminhando, estão aí indo de um lado para outro. É uma estrada difícil de ser palmilhada, muito difícil. E aqueles que estão caminhando pela estrada da depressão? Você sabe que tem aumentado muito este mal. A depressão tem crescido. Sentimentos de tristeza, de frustração, de desesperança. São estradas que estão à nossa frente. E que a gente diz assim, mas agora, como eu... Não podemos parar. Não podemos parar. Queiramos ou não. Há estradas que são, eu diria, obrigatórias. Estradas que temos que caminhar por elas, mesmo correndo os riscos. Eu afirmei numa mensagem que preguei aos pastores nesta semana que passou, que jamais eu esperava um ano como este ano que nós estamos vivendo. A estrada que eu desenhei para 2020, lá no início de janeiro, foi uma estrada assim, coberta de flores. Foi uma estrada asfaltada de vitórias, de conquistas, de um crescimento exponencial. Eu preguei sobre o número 20 2 vezes
vai 40. 40 é um número simbólico, biblicamente falando, com muitas aplicações espirituais. Então, eu estava numa expectativa de que 2020 seria aquele ano. Quando abrimos os olhos, estávamos caminhando por uma estrada perigosa, difícil, ameaçadora. Pergunto, quem esperava uma pandemia nestas proporções, que imobilizou praticamente o mundo? Em certos momentos eu tive vontade de cantar aquela música que foi, o autor não é muito conhecido, Silvio Brito, cantou assim: parem o mundo que eu quero descer. Parem o mundo, eu preciso descer. E não é assim? Quando você está numa situação de desespero, de angústia, de sofrimento, não dá vontade de saltar do bonde? Não dá vontade de sair fora? Não dá vontade de escolher outro caminho? O homem que descia de Jerusalém para Jericó, queridos, não esperava sofrer o que sofreu. Quando partiu de Jerusalém, ele estava com um sentimento, sim, talvez, alguma coisa no coração, né? Vou chegar a Jericó, um trecho muito pequeno, dizem 28 quilômetros, 30 quilômetros, mas ele esperava chegar e cumprir o seu trabalho. Não imaginava que uma coisa tão ruim pudesse lhe acontecer. Ele foi assaltado, ele foi roubado, ele foi ferido tanto no corpo como na alma, porque quem sofre um assalto não sofre apenas fisicamente, as emoções ficam descontroladas, a pessoa grava aquele momento, passa a ter pesadelos, sofre em razão daquele momento crítico que vivenciou. Foi abandonado por quem deveria socorrê-lo. Ora, ser assaltado, ferido, abandonado, tem sido a experiência de uma grande parte das pessoas que circulam pelas estradas da vida. Tem sido uma experiência amarga, sim, mas tem sido uma constante. Hoje, queridos, mais do que em outras épocas, nós estamos sendo, eu posso fazer este paralelo, esta comparação, nós estamos sendo assaltados até dentro de nossas casas. Não é briga de marido e mulher, de pais com filho, não. Por mais, você sabe disso, cuidado que você tenha, você está exposto, eu estou exposto a ser hackeado, a ser roubado, a ser violentado na minha privacidade. Então, até dentro de casa, muitos estão sendo atingidos na fé, na confiança em Deus, na esperança de dias melhores. Estava lendo essa semana um desabafo de um apresentador de TV. Ele estava dizendo: olha, assim com um ar muito, não estava apenas lendo a mensagem, mas ouvindo e vendo. Eu estou, disse ele, cansado de tudo isso. A verdade é que a nossa paz, a nossa tranquilidade está sendo atingida, está sendo violentada, está sendo roubada nestes tempos de indefinição. A minha oração é que Deus segure suas mãos nesta caminhada. Então, em segundo lugar, Jesus retratou o espírito de desinteresse, de descompromisso, de alienação com aqueles que estão precisando de ajuda e de socorro. Ele mostrou isso, retratou o espírito que domina muitas pessoas. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e quando viu, o homem passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Eu pergunto, o que é passar ao largo? O que é buscar
o outro lado da estrada. Quando fechamos os olhos àquele que está carecendo de ajuda, de socorro, ou então de uma palavra de ânimo, de encorajamento, nós estamos mudando de calçada. Quando nós alimentamos um sentimento de intolerância, de falta de compaixão, de ausência de misericórdia com aquele que foi acidentado pelas coisas da vida, nós estamos mudando de lado. Quando você silencia diante de uma situação de dor, não traz uma palavra, ou um olhar compassivo, como Jesus olhou para o apóstolo Pedro, que estava naquele momento dizendo: eu não conheço este homem. Jesus olha para ele, e naquele olhar, silencioso sim, mas com uma forte linguagem, Jesus toca o coração daquele homem, que sai dali, recebe a mensagem e vai chorar. Quantas vezes nós silenciamos, nós não falamos? Hoje nós temos a internet, nós temos as mídias, nós temos aí uma plataforma que tem sido, vamos dizer, usada por milhares e milhões de pessoas. Hoje você não precisa ficar ausente até mesmo da visão do outro, porque em qualquer parte do mundo você pode enxergá-lo, vê-lo, conversar com ele. Quantas vezes nós silenciamos? Quantas vezes nós deixamos de compartilhar uma palavra? Nós criamos um hábito aqui na igreja, nesse período de quarentena, de pedir aos nossos oficiais, aos diáconos, aos pastores, às mulheres dos diáconos, enfim, às Déboras, para que trouxessem uma palavra, uma live. Para que isso? Para que o outro saiba do que está acontecendo lá em casa, no pequeno mundo, nesse momento de isolamento. Então nós não podemos ficar em silêncio. Quando, queridos, os olhos são desviados de alguém que não consegue se manter de pé, carecendo, como eu disse, de apoio, de assistência, você está agindo como o sacerdote e como o levita. Há uma percepção nos dias de hoje que é mais conveniente, mais seguro mudar de calçada, mudar de direção, do que parar para se envolver com outras pessoas. Porque quando você para, você passa a assumir uma responsabilidade. Quando um homem gritava por ajuda, por socorro: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o texto bíblico diz que Jesus parou. O parar representa esse ato de: não, eu vou compartilhar com você do que você está sofrendo. Você sabe que hoje, por segurança, ninguém para na estrada para socorrer uma pessoa que está lá com a mão abanando. Por quê? Pode ser um golpe, pode ser uma estratégia. Então você passa ao largo. Eu sei que existe isso. O problema é que isso está começando a crescer de uma tal maneira que está atingindo um grupo que não pode. Não pode. Sacerdote não poderia agir daquela forma, um levita não poderia agir daquela forma. A nossa distância, ouça, a nossa distância de Deus é a mesma distância entre você e o seu próximo. A sua distância de Deus tem a mesma dimensão da sua distância do seu próximo. Em terceiro lugar, dentro desta parábola, Jesus enfatizou qual deve ser a qualidade da nossa fé, da nossa entrega, do nosso compromisso evangélico. Qual o tamanho desta qualidade de vida de fé? Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele, um samaritano. Você sabe por que há poucos samaritanos hoje em dia? Poucos. Por quê? Para mim a resposta é simples. A insensibilidade,
a dificuldade de entender o outro. Os interesses pessoais têm exercido uma influência muito grande na vida de quase todos nós. Você deve ter acompanhado o drama, que ainda é notícia, de uma médica que tinha saído de um plantão, ia voltar para o plantão, precisava descansar. E ao lado da sua casa uma festa acontecia com um barulho louco. O que aconteceu? Ela foi reclamar, quase foi morta. Quase foi violentada em tudo. As suas emoções estão em frangalhos. Por que isso? As pessoas, queridos, não estão mais se suportando. Estão passando ao largo, estão mudando de calçada, estão se desviando. O espaço está se tornando pequeno para uma convivência amigável, tratável. Não dá mais. Ninguém quer abrir espaços para acolher o outro. Eu oro a Deus para que a gente possa ressuscitar as virtudes da amizade, da compreensão, do entendimento, da paz, da concórdia. É preciso fazer com que essas virtudes não se percam na vida de todos nós. Deus ainda espera que seus filhos e filhas, Deus espera que não desistam da missão, dessa chamada vocacional que todos nós recebemos. Nós somos, eu digo nós, filhos e filhas de Deus, socorristas. Não podemos e não devemos mudar de lado. Há algo a ser feito, a gente precisa fazer. Há caminhos que nós não podemos evitar. Não há atalhos neste sentido. Mesmo com todos os riscos, precisamos continuar avançando. É importante, amados, lembrar que nós não estamos sozinhos nesta caminhada. É verdade que o caminho muitas vezes assusta. Lógico, somos humanos, somos frágeis, somos débeis. Temos um sentimento de autoproteção muito grande. Muitas vezes a gente fica assustado. Mas tenha certeza de que aquele que conhece o caminho vai direcionar os seus passos. Se aquele samaritano foi guardado, por que não nós? Para fazermos o que ele fez. É preciso então agir como ele agiu. Não poupou esforços para atender um estrangeiro, um diferente, porque havia uma incompatibilidade ali entre judeus e samaritanos, as pessoas de Samaria, eles não se aceitavam, mas aquele homem quebrou essa barreira, criou um novo protocolo. Por isso Jesus terminou este ensino com estas palavras: vá e faça o mesmo. Esta é a nossa missão, este é o nosso compromisso. Este trabalho de ser samaritano não pode morrer. Mesmo que o caminho seja difícil, seja perigoso, seja ameaçador, nós não podemos nos desviar. Não foi fácil, queridos, para José fazer o que fez. Não foi fácil para Jacó fazer o que fez. Não foi fácil para Abraão fazer o que fez. Não foi fácil para o apóstolo Pedro, para Paulo, para Tiago, que sofreram. Não foi fácil. Não foi fácil para Jesus. Mas nenhum deles, de todos os personagens da palavra de Deus bíblicos, nenhum deles se desviou do caminho. Então fique firme. Atravesse esse seu deserto, atravesse esse seu caminho pedregoso, atravesse esse caminho que não está aplainado, que não oferece segurança, mas atravesse com aquela certeza: Deus está comigo. O caminho que eu caminho tem uma pessoa ao meu lado. Eu não estou sozinho, você não está sozinha. Deus está conosco. Quando Jesus disse: eu vou estar com vocês
em todo o tempo, até a consumação dos séculos, Ele promete que nessa estrada crítica, difícil, de Jerusalém para Samaria, do Rio para São Paulo, do quarto para a cozinha, da igreja para casa, qualquer lugar que nós nos deslocarmos, por qualquer lugar que nós andarmos, Deus vai estar conosco. Que seja assim com a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar, coloque a sua mão no coração. Pai, como é difícil viver uma vida assim, de liberdade, uma vida capaz de deixar fluir todas as virtudes, os dons que o Teu Espírito Santo tem colocado dentro de cada um de nós. Dá-nos a capacidade de sermos pessoas abertas, conscientes, preparadas para acolher os que precisam de ajuda. E mais do que nunca, neste tempo de isolamento, muitos estão passando por estes momentos difíceis, abatidos, tristes. Que Deus, que o Senhor nos ajude a ter uma oportunidade e se cruzarmos com estas palavras, se algo acontecer no nosso caminho, que nós possamos ser como este samaritano. Então eu abençoo a todos que estão caminhando por uma estrada difícil. Se você está numa estrada de doenças, que Deus cure você, que Deus recupere você, que Deus devolva para você a sua saúde. Se você está numa estrada emocional, conturbada, desequilibrada, que Deus traga harmonia à sua vida. Se há qualquer coisa que esteja incomodando, perturbando, entristecendo, se você está caminhando por uma estrada em que os recursos estão se esvaindo, que Deus possa suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Eu oro e eu abençoo você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe você. Foi muito bom compartilhar mais uma palavra. Pena que você não está aqui na igreja temos aqui 4 pessoas apenas que estão trabalhando aí na montagem desta... Isso não é live, né? Isso é um tempo maior, é uma palavra, uma reflexão. Mas hoje à noite, 19 horas, estaremos juntos. Procure deixar de lado qualquer outra atividade, sente com a família e ouça a palavra de Deus. Quarta-feira também, às 20 horas. E durante este mês de julho, nós todos estaremos juntos. Junho não, espero que julho a gente possa estar. Aliás, julho é aniversário da igreja, estaremos completando 11 anos aqui neste espaço, né? Então, eu espero que em julho a gente possa estar juntos mais uma vez, obviamente cumprindo com todos os protocolos. Um bom dia para você, um bom domingo, e aqui fica o seu amigo Bispo Tito dizendo que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém.